Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a alguns aspectos da sua vida, como por exemplo conseguir uma segunda cidadania para ter outro passaporte, você tirar a residência legal de algum país no Mercosul para ter o RG uruguaio, paraguaio, você trocar sua residência fiscal para pagar menos impostos, para viver em outro país no caso, você abrir uma empresa no exterior, você abrir uma conta bancária no exterior, você investir em imóveis no exterior e por aí vai. Bom, hoje eu quero falar sobre como eles vão confiscar o seu patrimônio em 2025 e também em 2026. Mas antes, vamos mostrar aqui para vocês como vocês podem saber mais sobre a teoria das bandeiras, que é no nosso portal teoriadasbandeiras.com.br, link abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Aqui vocês podem passar as bandeirinhas aqui e ir clicar e ir olhando, né, sobre as bandeiras. Por exemplo, contas bancárias, vocês clicam e vão aqui ler sobre contas bancárias. Vocês podem ir passando todas essas bandeirinhas e ir descobrindo sobre a teoria das bandeiras, lendo sobre a teoria das bandeiras. Também vocês podem agendar uma consulta comigo de 25, 50 minutos. Podem também adquirir nosso audiobook sobre a teoria das bandeiras. É a melhor forma de aprender mais sobre a teoria das bandeiras, clicando aqui. Nossa comunidade Plano B e outros produtos também que vocês podem ver aqui, como a nossa livraria e nossos cursos. Certo? Bom, vamos falar então sobre como eles vão confiscar o seu patrimônio, né, o seu dinheiro em 2025. Bom, o socialismo, tá? O socialismo moderno, ele não confisca mais patrimônio, ele não faz mais isso. O que eles fazem? Tá? O socialismo bonito, tá? Não estou falando de Cuba, Venezuela e etc. Tá? Esses daí sim, na Coreia do Norte, por exemplo. Estou falando aquele socialismo bonito da Europa, né? Alemanha, França, Reino Unido. Eu estou falando desse socialismo bonito que foi instituído também no Brasil, certo? Que eles disfarçam, o comunismo disfarçado, socialismo disfarçado, que é aquele que taxa, né, que impõe que você pague que você dê o seu patrimônio para eles. Imposto a gente sabe que é roubo, e eles roubam de você o seu patrimônio que você demorou para construir. E é assim que eles vão tirar eles de vocês. Bom, e como eles vão fazer isso? Eles demonstram para todo mundo que o Brasil está crescendo, que o PIB está crescendo, que tem pouco, que o desemprego está baixo. E isso tudo eles fazem através do gasto público. Então eles estão gastando dinheiro para que o PIB cresça, né? E que tenha baixo desemprego. Vocês estão olhando que eles dizem, nossa, o Brasil cresceu tanto em 2024, o PT está sendo um ótimo administrador, e a gente sabe que não é. Tá? A gente pode aí falar de alguns números, né, do IBGE, para comprovar isso, certo? Até peguei alguns números aí no nosso parceiro, que falou sobre esses números do IBGE, que é no canal do Bruno Musa, e vocês podem conferir lá também. Ele fala aqui sobre como isso tudo é mascarado e como quem vai pagar essa conta vai ser poucas pessoas, porque a conta de tudo isso não fecha. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Dos 203 milhões de brasileiros, da população brasileira, 100 milhões de pessoas, elas não são economicamente ativas. Por exemplo, tem crianças, idosos que não trabalham, que não produzem, também que não pagam impostos, certo? Ou são sustentados. Desses, nós estamos tirando esses 100 milhões, vai sobrar 103 milhões de habitantes. E por isso que eu quero que vocês analisem bem isso até eu chegar onde eu quero. 56 milhões desses 103 milhões aí
são sustentados pelo Estado, tá? Por qualquer auxílio, por exemplo, Bolsa Família. Eles também não trabalham, certo? É o Estado que sustenta, ou seja, você. 12 milhões são aposentados. 12 milhões de brasileiros são aposentados, mas 13 milhões são funcionários públicos. Pessoal, funcionário público também não produz e também não paga imposto. Ah, mas é descontado da folha o imposto por eu ser funcionário público. Não, você não está produzindo nada, você simplesmente recebe um valor que outro pagou, você recebe o seu salário de funcionário público, um valor que outro pagou para você ser funcionário público, e não precisa, né? Você pode reduzir o Estado ao mínimo, que nem lá na Argentina, o Milei acabou de demitir, se eu não me engano, foi 2 milhões de funcionários públicos. Então, 12 milhões de pessoas no Brasil é muito, com instabilidade, etc. Simplesmente, funcionário público não produz, então não precisava ter e também não paga imposto, porque simplesmente tira dos impostos, certo? Então, no total, 56 milhões de brasileiros com Bolsa Família, mais 12 milhões de aposentados, mais 3 milhões de funcionários públicos, dá 81 milhões de brasileiros. Mais 100 milhões que não são economicamente ativos, 181 milhões de brasileiros simplesmente não produzem e não pagam impostos, certo? Desses 203 milhões da população, se você tirar os 181 milhões, vai sobrar 22 milhões de brasileiros que realmente trabalham e realmente pagam impostos, tá? Eu não estou dizendo que funcionário público não trabalha, eu estou dizendo que funcionário público não produz, certo? Então, vamos lá. Se somente 22 milhões de brasileiros realmente trabalham e produzem, nós vamos chegar na conclusão aqui de que esses realmente sustentam o país, porque esses que são roubados, né, entre aspas, e pagam impostos. Só que desses, 90% desses, ou seja, 20 milhões aí, recebem menos de 5 mil reais por mês. E é esses daí que o governo está de olho, que o Haddad está de olho, que eles querem dar isenção fiscal para esses 20 milhões. Quem ganha até 5 mil reais, ou seja, dos 56 milhões de brasileiros que estão no Bolsa Família, eles já têm na mão. 12 milhões de aposentados, talvez eles não tenham todos na mão, mas tem boa parte. 13 milhões de funcionários públicos, bastante eles têm na mão. Agora, eles querem conquistar mais 20 milhões de pessoas que ganham até 5 mil reais, para eles terem na mão também, então eles vão isentar essas pessoas de pagar os impostos. Vai começar em 2026, é o que eles querem, não sei se eles vão conseguir, porque é o ano de eleição. Ou seja, somente 2 milhões de pessoas no Brasil, 2 milhões e 200, vão pagar essa conta. Imagina, somente 2 milhões de pessoas vão custear todas as despesas do Brasil, que a gente sabe que 90% são fixas, mais de 90% são fixas, não tem como fazer investimentos, não tem como fazer nada. Então, o que vai acontecer, pessoal? Vai ter que se mexer muito aí nos gastos, não diminuir os gastos, eles vão ter que mexer como tributar você, porque eles só vão tributar 2 milhões de pessoas, ou seja, somente aí uma parcela muito pequena da população, né, que é 2 milhões de pessoas, é só 1% da população brasileira, né, que vai pagar os impostos. Ah, mas essa conta não vai bater. Vamos ver como é que eles vão tentar fazer. Se não bater, eles vão se endividar e imprimir moeda. Mas vamos chegar até aí. Vamos lá. Imposto de renda. Eles vão tirar de 27,5% a maior faixa para 35% ou 40%, justamente porque até 5 mil não vai pagar imposto. Dividendos, que hoje não paga, eles vão colocar de 15% a 22,5%, 22%, que é o que se paga hoje em dia para ganho de capital, certo?
e no mercado imobiliário. Mas se você pensar, os outros países da OCDE que já pagam 35% ou 45% de imposto de renda, estou dizendo América Latina, tá? Países em desenvolvimento, Europa é 50%. Eles podem pegar, colocar isso de imposto de renda, 35%, 40%, mas também de dividendos, 35%, 40%, e também de ganho de capital e lucro imobiliário, nesse valor. Então eles vão taxar quem tem esse dinheiro, certo? IVA, 30%. Isso daí fere toda a economia, fere até mais o mais pobre, tá? Então, esse pessoal aí, que não paga imposto, que são o restante dos 180 milhões, eles vão pagar impostos no IVA, 30%. Então, é o que mais ferra o Brasil também, tá? Então, desses 2 milhões que pagam mais impostos no que eu falei agora, não são tão afetados no IVA quanto os 180 milhões que vão pagar em cima do IVA, que aí eles podem botar esse IVA forte de 30% para arrecadar mais, certo? Imposto em cima de rendimento de valores que você tem no exterior, de renda que você tem no exterior. O Brasil sempre foi um país que taxa o que você tem no exterior. Ah, mas offshore só 15%. Eles simplesmente podem pegar e fazer igual os países da Europa fazem, ou não permitir que você tenha offshore, ou simplesmente fazer que nem os Estados Unidos, botar um guilty tax, botar mais 10% em cima do valor se você tiver uma offshore. E vou dizer assim, bom, imposto de empresas offshore, vamos deixar também, se você sacar o dinheiro, 35% se for imposto de renda. Se você fizer um dividendos, seria também de 15% a 22%, ou aumentar, fazer imposto de renda como é no Brasil, e eles podem fazer o seguinte, digamos que você tem uma empresa offshore, tá? Você paga 15%, agora vai ser 20%, e se você tiver num paraíso fiscal, eu vou botar mais 10%, certo? É isso que os Estados Unidos fazem também. Se você tiver ela por completo, por exemplo, se você for dono 100%, mais 10% que é o guilty tax que os Estados Unidos faz, certo? Então eles vão... Não interessa se você colocar o dinheiro fora do Brasil. Não interessa. Eles vão conseguir tirar o dinheiro de você de qualquer jeito. Por quê? Porque colocando dinheiro fora do Brasil, você tem que declarar. Se você não declarar, eles podem descobrir de diversas formas, porque passando pelo Banco Central, quando você tira o dinheiro, é uma forma deles descobrirem. Tudo vai ficar eletrônico, eles conseguem cruzar os dados hoje em dia de diversas formas, então é muito difícil você... hoje em dia você vai comprar alguma coisa, no supermercado você tem que dar o CPF, na farmácia... Hoje em dia eles só perguntam se você tem que dar o CPF, se você quer dar o CPF. Mais para frente, nos próximos 2, 3 anos, você vai ser obrigado a dar o CPF para comprar alguma coisa na farmácia ou no supermercado. Aí sim eles vão começar a cruzar. Espera aí, ele diz que ganha isso, mas ele gasta isso de supermercado e isso de farmácia? Não cruza, então você vai cair numa malha fina. Daí, na parte do BC, né, desse novo presidente, como é que ele vai contribuir? Porque isso tudo aqui foi o Haddad. Como é que ele vai contribuir? Lula vai mandar ele baixar os juros à força. Baixando os juros à força, o pessoal que ganhava renda fixa vai deixar de ganhar essa renda fixa, certo? A maioria vai botar o dinheiro para fora do país e dar saída fiscal. Quem tem condições vai dar saída fiscal. E aí, tirando o dinheiro, a inflação, baixando os juros, a inflação vai subir, porque o dólar vai se valorizar, a moeda, né, vai se desvalorizar, a inflação vai subir e, claro, cada vez você vai ter um poder de compra menor, que é o que tem acontecido desde 2014, quando eu saí do Brasil, que o dólar era 2 e agora está 6, e eu venho avisando isso para vocês. O que fazer então? Bom, o que fazer então é aplicar a teoria das bandeiras na sua vida. Abrir uma empresa patrimonial no exterior, colocar o seu dinheiro, sim, colocar o seu dinheiro numa conta no exterior, isso é fácil. Isso, várias pessoas no YouTube ajudam a fazer isso. Mas
dar saída fiscal do Brasil é essencial. Você ter uma residência no Uruguai, tá? Indo morar lá ou não agora, você precisa tirar isso imediatamente, porque daqui a pouco não vai ser mais possível fazer. Então tire uma residência legal e se você for morar lá, tire a fiscal. Ou no Paraguai, que você pode ter uma vida completamente lá e o Paraguai não, uma vida paralela lá, e o Paraguai não comunica isso para nenhum país. Então eu sugiro que você tire ao menos a residência legal no Uruguai e no Paraguai, ou um dos dois, né, para que você comece a se proteger e quando tiver a oportunidade de saída fiscal do Brasil, pois você vai morar num país que vai te dar liberdade, mesmo o Uruguai tendo um governo de esquerda, que nem o pessoal está dizendo agora, o Uruguai dá liberdade para você. Ou então vá para o Paraguai, compre um imóvel, a gente vende imóvel no Paraguai, no Uruguai, no Panamá, nos Estados Unidos, coloque para render os seus dólares e aí sim a cereja do bolo é da saída fiscal e não ter que declarar mais nada para o Brasil. Certo, pessoal? Então, de novo, só para informar para vocês, entre no nosso portal teoriadasbandeiras.com.br para olhar lá tudo que a gente tem, o nosso audiobook, a nossa comunidade, para vocês aprenderem bastante. E se vocês quiserem que eu ajude, venha falar comigo numa consulta de 50 minutos ou 25 minutos. Certo? Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.